E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da SamInvest. E hoje a gente vai continuar aqui a nossa série falando sobre indicadores clássicos da análise técnica, né? Até aqui nós já falamos sobre médias móveis e sobre bandas de Bollinger, né? Existem dois tipos de indicadores, como eu já mencionei, que são os seguidores de tendência, rastreadores de tendência, os indicadores que são osciladores, né? Cada indicador ele é específico para um mercado específico, né? Como assim, Welles? Bom, a gente sabe que a média móvel, por ser um indicador que mostra a tendência, rastreador de tendência, ela vai funcionar melhor quando o mercado tiver assim, né? Uma tendência direcional. Em situações em que o mercado estiver lateral, como foi esse período aqui, o indicador média móvel ele não vai servir tão bem assim. Já o oscilador, ele vai funcionar melhor em mercados que estão sem tendência. Isso de uma forma geral. Mas, Wellington, dá para juntar o oscilador com média móvel, que é um indicador seguidor de tendência, rastreador de tendência? Dá para juntar um oscilador com um rastreador de tendência? Dá, e hoje é justamente a nossa ideia aqui, ao falar do estocástico lento, tá? Eu não vou entrar aqui no mérito explicando o tipo de cálculo que é feito em cima do indicador. O importante é entender o conceito. O estocástico lento, que é essa ferramenta aqui que a gente está vendo aqui embaixo, ela tem uma função muito parecida com a banda de Bollinger, que também é um indicador oscilador, né? O que ele faz? Ele capta o George Lane, que foi o desenvolvedor desse indicador, né? Ele tinha como propósito identificar as zonas de sobrecompra e sobrevenda no mercado, né? Quem não viu aí sobre bandas de Bollinger e média móvel, volta aí uns 2 vídeos para trás aí que vai entender o que eu estou falando. Mas basicamente o interesse do George Lane foi esse, né? Fazer um indicador que captasse aqui zonas de sobrecompra e sobrevenda. E aí ele definiu que a zona clássica aqui de sobrecompra e sobrevenda, a zona de sobrecompra seria a região do 80, então a gente coloca aqui uma linha marcando a região do 80, e a zona de sobrevenda seria a zona de 20, tá? O estocástico que eu estou usando aqui está no período de 8, tá? Por que, Wellington, no período de 8? Porque, estatisticamente, para as formas como eu observei o estocástico lento, o período de 8 ele teve melhores resultados, beleza? Mas, como eu disse, não vou entrar aqui no mérito da base de cálculo do indicador especificamente, mas, basicamente, o George Lane ele queria capturar as zonas de sobrecompra e sobrevenda no estocástico lento, beleza? Como que a gente pode usar esse indicador de uma forma bem objetiva, juntando com uma média móvel? Bom, a filosofia aqui é o seguinte, eu vou colocar aqui uma média móvel longa nesse gráfico, por exemplo, a média móvel de 80 períodos, geralmente eu utilizo a exponencial, e aqui o estocástico lento no período de 8 normal, beleza? Então, qual que vai ser a minha filosofia aqui? Cara, eu tenho que ter como parâmetro um mercado que tenha a sua média móvel de 80 períodos, no caso aqui no gráfico diário, 80 dias, subindo, e eu tenho que esperar o estocástico abaixo de 20, né? No caso de uma tendência de alta. Então, quando eu tenho uma tendência de alta, o que eu tenho que ter como parâmetro para entrar? Qual que vai ser meu parâmetro de entrada? O estocástico lento abaixo de 20. Porque aí o que eu vou estar fazendo, literalmente? Eu vou estar comprando uma correção. Porque esse estocástico sobrevendido aqui, ele é simplesmente uma correção mais forte dentro da própria tendência. E aí, como que vai ser o meu parâmetro de entrada? Bom, eu tenho a média móvel de 80 subindo e eu tenho estocástico lento abaixo do 20, eu vou começar, no dia que o mercado fechar abaixo do 20 aqui, eu já vou colocar minha compra na máxima do candle que fechou aquele dia ali.
Então, esse dia aqui, a gente já vê que a gente teve um fechamento com estocástico lento abaixo aqui do 20, com a média móvel de 80 períodos ascendente, beleza? Então, esse que vai ser o meu parâmetro de entrada. E aí, repare que nesse dia aqui a gente teve esse parâmetro atendido, a gente compraria aqui quando rompesse essa máxima. No dia seguinte, a gente compra a posição, nosso stop vai imediatamente abaixo dessa mínima, e aí o alvo é mais pessoal, né? O alvo, geralmente, a gente pode trabalhar com alvos do risco projetado, então eu posso medir a amplitude desse candle e colocar um alvo que seria 2 vezes o risco, né? Aqui. Ou a gente poderia até ser mais ousado, colocar um alvo do topo anterior, que seria até melhor. E aí o que acontece? O mercado bate no alvo aqui, 2 vezes o risco, e percorre até o alvo do topo anterior também. Então, bem simples a filosofia, tá? Bem objetiva. Eu tenho que ter um mercado que tenha sua média móvel de 80 direcional, como é o caso aqui, e eu tenho que ter o estocástico lento abaixo do 20, como foi aqui também, ó, olha só. Percebam que esse candle fechou esse dia aqui com o estocástico lento abaixo do 20. A gente colocaria uma ordem de compra imediatamente quando rompesse essa máxima. O mercado rompe no dia anterior da compra. A gente coloca o stop abaixo desse fundo, no fundo anterior aqui, e projeta o alvo de 2 vezes o nosso risco para cima. Aqui a gente tomou um stop, né? Aqui a gente tomou um stop de violino, ó. Maldade, né? Por uma nesga aqui ele pegou nosso stop, mas faz parte. Mas de uma forma geral, vamos procurar mais outra entrada aqui, ó. Outra entrada aqui, percebe? Estocástico lento abaixo do 20. A gente compraria aqui. O mercado não dá entrada, ele continua abaixo do 20. O que a gente faz? Baixa a entrada para cá. No dia seguinte, ele dá a entrada, a gente coloca um stop abaixo dessa mínima aqui, projeta o alvo 2 vezes o risco para cima, tá? E aí, bate no alvo. Bem simples, bem objetivo, tá? E por que esse modelo é muito interessante? Porque reparem bem, geralmente, quando o estocástico lento dentro de uma tendência tiver abaixo do 20, ele vai marcar um fundo. Percebam como que ele marcou um fundo aqui, olha só. Ele marcou um fundo aqui, que foi justamente esse fundo aqui. Tá vendo? Aqui também, ó, nesse ponto aqui, que foi a gente deu o exemplo anterior. Então percebam como que o estocástico, dentro de uma tendência, ele tem o poder de marcar fundos. Outro fundo aqui, tá vendo? Ó? Outro fundo aqui, com o estocástico abaixo de 20. Então, essa é a grande beleza do sistema, né? Nós vamos aqui literalmente achar um fundo dentro de uma tendência de alta. Funciona numa tendência de baixa? Sim, o conceito é inverso. O conceito é o mesmo, só que a gente vai trocar o ponto de entrada, né? Aqui, no caso, vai ser acima, quando o mercado estiver acima do 80. Ó. Então, a gente vai esperar um mercado direcional, como esse aqui, direcional para baixo. E olha só, aqui nós tivemos o estocástico acima do 80. Então, a gente venderia quando perdesse essa mínima aqui. No dia seguinte, não perdeu. Ele baixa para baixo aqui do 80. A gente poderia subir até a nossa entrada para cá, ó. No dia seguinte, ele dá a entrada, stop aqui em cima, o alvo 2 vezes o nosso risco para baixo. Aqui. E observem, ó, como que ele muitas e muitas vezes vai marcar um topo, nesse caso, acima do 80. Ele marcou um topo aqui. Aqui a gente estava lateral, então aqui não ia funcionar tão bem, né? Com o mercado lateral. Mas olha só, quando ele estava direcional aqui, como que ele marcou um topo aqui? Olha só, estocástico aqui, acima do 80. Bateu na média lá. Outro topo aqui, tá vendo? Então, o estocar, outro topo aqui.
Então, o estocástico ele tem esse poder, né, da gente localizar. Olha aqui esse topo que ele localizou aqui. Lógico, né? Não vai funcionar sempre, às vezes vai falhar. Mas é uma forma muito interessante da gente estar tomando posições como um swing trader utilizando esse modelo, beleza? É isso aí, pessoal. Até a próxima.